Queridos amigos, amigas, é com muita alegria que a gente começa o trabalho de hoje com a palestra do Rogério, Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Que Jesus possa estar presente em nossos corações, em nossos lares, nos lares daqueles que nos assistem. Nós pedimos o auxílio dos espíritos amigos, da equipe espiritual da nossa casa, para que possa nos amparar e amparar a todos aqueles que aqui vieram buscar o auxílio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham, né, pela internet, que estão não presentes aqui fisicamente, mas sempre ligados a nós, pensamento, aqui no sentimento, sempre muito presentes aqui conosco em afinidade. E falaremos hoje sobre afinidade. O nosso tema escolhido para hoje, como já anunciou a Joyce, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de como está disposto essa passagem no Evangelho, para que a gente possa contextualizar, tá? E aqui está a passagem que está em Marcos, né, capítulo 3, versículo 20 e 21 e 31 e 35, e também em Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram a sua mãe e seus irmãos, ficando da parte de fora, e o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. As passagens de Jesus, nós que aqui já, né, temos frequentemente revisitado, que acompanhamos o Evangelho, ela, muitas vezes algumas colocações, quando seguidas ao pé da letra, né, podem nos levar a um entendimento um pouco distante da proposta de que o mestre queria nos passar, né? Aquele que só falava de amor e exemplificava amor, será mesmo que estaria sendo indiferente para com os seus, né, para com os seus familiares? É de se duvidar, no mínimo. Porém, algumas lições seguidas ao pé da letra, né, podem nos levar a alguns equívocos. De maneira geral, né, para que a gente possa
adentrar o tema da maneira como queremos propor aqui, Jesus não estava ali com um sentimento de indiferença para aqueles que os procuravam. Ele estava num cenário, como tantos outros, de ensinamento, de levar a boa nova, falar com as pessoas, independente do local que ele tivesse, e a sua mãe, os seus familiares consanguíneos, vamos dizer assim, o procuraram, Porém, aproveitando todo o momento que ele aproveitava para deixar-nos uma lição para a posteridade, para os dias de hoje ainda, ele usa de exemplo para falar, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, Eis aqui esses que fazem a vontade do Senhor, que estão aqui congregando comigo, que são a minha família, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã. Ou seja, ele quer nos mostrar com essa fala a importância da afinidade, sobrepondo aí os laços meramente consanguíneos, de parentescos, meramente consanguíneo. Então, o Cristo vem dar essa importância da grande família que nós somos, dos vínculos que nós temos, que transpõem apenas as questões materiais, que a verdadeira família é aquela família espiritual. E como ele resume ali, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses sim são a minha verdadeira família. Então, ele está colocando tudo dentro de um resumo de que quem quer participar dessa boa nova precisa seguir alguns preceitos. E esses preceitos é fazer a vontade, é seguir aquelas instruções que ele estava passando. Então é nesse contexto. Então Jesus usa essa frase, um pouco contundente, vamos dizer assim, para dar-nos a conotação dessa diferença que precisamos fazer, da importância que precisamos dar para essa verdadeira família espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, o tema é sim, para falarmos sobre família. Vem chegando aí, final de ano, novamente, alguns reencontros, Jorge, as famílias recebendo aqui, e é momento de nós também buscarmos renovações, buscarmos essa energia, estar aí próximos do Natal, que nos remete à família, a esses encontros, e que, tendo quase passado o ano todo, nós podemos também olhar para trás e ver o quanto, nesse período, nós podemos ou não fazer as nossas melhoras, as nossas renovações, o fortalecimento ou não desses laços que nos mantêm e que nos trouxeram aqui para a presente encarnação. A gente começa com uma reflexão, tendo aqui como a base espírita que temos, o que será que nós sabíamos antes de vir encarnar, antes de vir para essa vida que estamos agora, e que momentaneamente tivemos que esquecer, Quem eram os nossos verdadeiros amores, Quem que ficou do lado de lá, falando, vai lá, Rogério, eu estou aqui com você, eu vou assinar a promissória por você, e vou te acompanhar daqui. Que às vezes a gente sabe que nem muito mérito, muitas vezes a gente não tem que alguém assinar lá para nós a promissória. Não, vai que eu te garanto, eu vou usar meu crédito aqui, eu te empresto um pouquinho, para você vir com essa condição que hoje eu reclamo, para assumir um corpo perfeito que talvez não dava para ser tão perfeito, mas a misericórdia
e mais alguns laços de amores que temos, né, endossaram essa nossa encarnação. Então, o que tivemos que esquecer, né? E se a gente pensa um pouquinho mais, por que será que, no fundo, essa saudade de não sei o que nos aperta o coração sempre, né? Nossa, parece que eu tenho uma saudade de não sei o que, não parece? E são esses verdadeiros laços que nos mantêm e que ao adormecer a gente revisita, graças a Deus, para voltar aqui com mais energia. Mas aqui estando encarnados, nós precisamos viver como encarnados. E é da lei, é da criação, né? É da conjectura de como está concebida ainda a nossa experiência humana num planeta de expiação e prova, que nós precisemos esquecer, né, alguns detalhes pretéritos por conta da maneira como nós os vivemos, por conta de como eles impactariam o nosso progresso. Ou seja, né, diz aqui no Livro dos Espíritos que a gente não ia progredir, a gente ia ficar estático se a gente lembrasse, por exemplo, né, de estar recebendo dentro de um berço que a gente organizou. Todo mundo, né, organiza o quartinho de bebê, né? Vai lá, põe nome, põe foto, tal, tudo isso aqui, e tá vindo um ex-desafeto que em alguma outra vida me prejudicou, né? Foi talvez algumas questões mais fortes, um assassino, né? Me roubou, me traiu, e eu estou recebendo hoje. Imagina se nós lembrássemos tudo isso, se nós trouxéssemos. Então é da misericórdia divina que nós tenhamos temporariamente esse esquecimento. Mas também, assim como não lembramos de fato tudo o que pode nos ter feito mal, esse esquecimento também vale para aqueles amores que nos acompanham, que às vezes têm que ficar do lado de lá e que nos amam infinitamente, que nós os amamos infinitamente e agora, né, a gente não se lembra muito bem. Então essa é uma característica, né, e isso nos dá muitas vezes uma certa insegurança, uma certa incerteza do nosso caminhar. Será que é isso? Será que é essa família, né? Será que essa reencarnação realmente não erra o endereço, né? Eu me sinto uma ovelha negra aqui, não bate o pensamento. Será que foi só comigo que erraram, né? Então, os nossos quadros familiares, né, estão sendo construídos de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as experiências que nós carregamos, né? É sobre um pouquinho disso. Então Jesus, nessa passagem, ele vem falar dessa família corporal e dessa família espiritual. No livro Pensamento e Vida, capítulo Família, tem uma frase do Emmanuel que ele fala assim, ó: a família consanguínea é o centro essencial dos nossos reflexos. Nessa abordagem, a gente pode entender por que muitas vezes a coisa é difícil, né? Por que será que todos aqueles que nos causam algum incômodo, aqueles seres mais difíceis para a gente, que, né, vamos dizer, parece que é um ser especialista em me tirar a paciência, né? Nossa, essa pessoa se formou em tirar a paciência. Ela nunca está longe, né? Ela sempre está perto, né? E por onde você vai, né? Você vai daqui para lá, tem sempre um ser especialista em te tirar a paciência, né? Por que será que os nossos grandes desafetos,
quando a gente os percebe, né, reencarnam sempre na mesma época que a gente, né? Por que não passou 50 anos depois, eu estou no finzinho, né, aí ele vem, aí ele curte aqui, eu estou do lado de lá. Por que será que a providência divina faz esses encaixes para que nós estejamos próximos, né? E é sempre assim que acaba acontecendo. Esses vínculos que a gente vai criando, né, ao longo das nossas vidas e encarnações, muitas vezes eles criam, vamos dizer, certa força, né, e acontecem algumas situações que, vamos dar um exemplo para ficar mais simples. Nós encontramos alguém na vida, está indo, tudo bem, né? Até que em um dado momento alguém traia a confiança de alguém, ou alguém desses dois que estão se relacionando, né, acaba passando o outro para trás. Então, vinha tudo bem, aí 80% da encarnação, da passagem dessas duas pessoas, chega num dado momento e isso, né, deu um problema. E aí, dali para frente, a coisa desanda, né? É só ódio aumentando, falta de perdão, porque nos reconhecemos ainda a nossa pequenez, e isso sai fora do trilho, vamos dizer assim. Então, estava sendo construída uma base de relacionamento, uma obra, vamos dizer assim, e, de repente, isso perde o caminho. O que aconteceu ali? Essa obra não acabou, né? Fica uma obra inacabada. Ou seja, estava tudo correndo bem e alguém pisou na casca de banana com o outro. Isso cria um vínculo muitas vezes de ódio, um vínculo de mágoa, né? E essas obras inacabadas das nossas histórias, como serão resolvidas? Será que terão que ser resolvidas à distância, né? Um aqui encarnado, o outro lá, né? Será que nós conseguiríamos acabar essas obras estando eu encarnado aqui e a outra pessoa em outra cidade, né? Porque às vezes a gente, correndo das nossas obras inacabadas, a gente muda, a gente foge, a gente muda de cidade, a gente muda de emprego porque o chefe me persegue, a gente muda de casamento porque a esposa ou o marido não me compreende, né? E a gente vive fugindo. E aqui o Emmanuel está sendo muito claro, que essa a família consanguínea, pegou um trava-língua aqui, são os nossos reflexos, os reflexos desses relacionamentos, que muitas vezes a gente nega. Então quis Deus que nós resolvêssemos as nossas obras, que a gente acabasse as nossas obras pelos laços de família. Então sim, nós precisamos resolver muitos assuntos, e esses assuntos voltam muitas vezes sob o mesmo teto, dormem na mesma cama, muitas vezes, né? Então, por que muitas vezes a gente pode identificar algum antagonismo, mesmo no seio familiar, entre pessoas? A gente fala assim, mas como é que pode? É mãe e filho. Pensemos aqui, o que é a outra face, como diz Jesus, de tirar uma vida, né? Qual é a outra face? Porque se a gente cometeu um erro e Jesus manda dar a outra face, não é para a gente oferecer outra face para dar porretada, né? Se a gente comete o erro, a outra face do erro é o acerto. E qual que é a outra face de tirar uma vida? Dar a vida. Então, aquele que tirou a vida muitas vezes recebe, né, a vítima do seu ato de erro como filho.
porque agora você vai dar a vida. Aí tem um detalhe, com amor, porque quis o mestre que isso fosse com amor. Então você está lá, chega essa época, né, irmão, que nós acabamos de comprar, nós querendo dar uma viajadinha e dar uma descansada, né, trabalhou o ano inteiro, estou lá falando com a esposa, vamos ver o orçamento aqui, vamos ver, lista de material escolar, misericórdia. Aí você vai lá, aí você compra e vai e tal. Você vai comprar o lápis de cor de 20. Mas tem um aqui que tem um negocinho que não sei o que, isso aqui é 60. Não, o que nós fazemos? Nós pais, vou comprar o melhor para ele. Amanhã, se tiver almoço, eu como o ovo, como o que for, mas eu vou comprar o de 60. É a vida te proporcionando dar com amor. Você tira tudo, você tira de si, mas o lápis dele vai ser aquele melhor. O máximo que a gente puder, a gente vai apertando a nossa cinta para ir afrouxando, para ir melhorando para esses seres. Então aquilo que a gente tirou com ódio é da lei que a gente dê com amor. E poderia ser mais bonito isso, né? Só que, assim como a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, se a gente reflete sobre ela, né, que a gente pergunta o que é Deus, e nos é respondido que Deus é a inteligência suprema, muitas vezes a gente, por orgulho, se acha mais inteligente que Deus. Então, poder refletir sobre esses pontos e admitir uma inteligência que constituiu, sim, o seu núcleo familiar, a sua constituição familiar, aqueles que estão em volta de você, né, de maneira exata, na medida que você precisa, né, é difícil. Porque a gente, não pode ser, ele errou comigo. Eu não mereço essa família. Eu mereço coisa melhor. Mas por que é? Porque a gente foge daquilo que dos reflexos. Esses seres, né, eles estão ali colocados exatamente por conta daquilo que a gente precisa aprender. Então nunca é sobre o outro, nunca é sobre o outrem. É sobre o padrão de relacionamento que a gente tem. Porque se a gente muda de trabalho e a gente tem um chefe que está ali, né, para nos azucrinar a vida, a gente vai mudar de trabalho, a gente vai achar outro, porque a gente busca os mesmos padrões. Deus não tem compromisso nenhum para com o nosso comodismo e o nosso conforto, desde que a gente esteja evoluindo e aprendendo, é o que importa. Então, se a gente está desconfortável, mas a gente está evoluindo, está tudo certo. Somos nós, ainda que na nossa pequenez, buscamos comodidade e conforto, mesmo que isso não nos esteja oferecendo nenhuma evolução. Então, o nosso querer, a nossa pequenez em entender ainda os propósitos da divindade para essa experiência nossa na Terra, que precisa ser melhor aferida, que a gente precisa evoluir isso. E Deus quis que esses laços nas famílias, que isso tudo fosse construído através do amor. Daí o esquecimento, a oportunidade de zerar o game e começar uma nova fase, contar um novo capítulo dessa história, desse relacionamento, sem tantos os questionamentos que estavam lá atrás, para que ali na frente possa olhar um pouco a história já com um capítulo novo e falar, olha, a gente se bicou, até o capítulo 10 a gente se bateu, se trombou, tal. Chegou no 11, parece que a coisa deu uma melhorada. Vamos para o 12 para acabar esse livro agora e eu partir para outras, né?
E uma coisa muito interessante para isso, que a gente precisa olhar, porque muitas vezes a gente atribui ao outro a culpa ou toda a responsabilidade por essa estagnação. Isso aqui só não melhora porque o outro não é compreensivo, né? Porque o outro é arrogante. Mas nunca é sobre o outro. Porque a partir do momento que eu melhoro o meu padrão relacional para com ele, com ela ou com todos os outros, a partir do momento que eu evoluo e que eu aprendo, a lição aprendida, ela perde a sua função. Ela não é mais lição. Então, para que a divindade vai te prender em uma situação daquela que você já aprendeu? Então, está em nós mudarmos o nosso padrão de relacionamento. A partir do momento que nós aprendemos, tudo, né? Eu posso ir para qualquer trabalho que o padrão de chefe que eu vou ter não vai ser mais. Porque aquilo que era um problemão, hoje eu adquiri forças, entendimento, resiliência, compreensão, maturidade espiritual, e aquilo era um bicho desse tamanho e se tornou um gatinho. Eu me tornei mais forte. Então, quando orarmos, é isso, para que a gente busque tornar-se melhor. Não é sobre o outro. É sobre mim, é sobre como eu vou conseguir fazer essa ponte. Mas depende de escolhas, né? E escolha está na minha mão de novo. E nós, muitas vezes, nessa de querer ser mais inteligente, né, que Deus, a gente interpreta essas voltas, esses retornos com parentescos difíceis e tudo mais, como castigo. E não é assim que é. Na verdade, Deus concede uma bênção para nós, para que esses desafetos do passado, que a gente possa consertar tudo isso, acabar essa obra pelo amor. É interessante, porque muitas vezes a gente se acha pequeno, a gente aqui encarnados se encontra sem esperança, diante de uma prova, de uma dificuldade tão grande como um familiar, ou quem quer que seja. Mas é da lei também que essas obras inacabadas que são colocadas na nossa vida só são permitidas quando há uma real possibilidade de que a gente supere aquele problema. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, não vai dar, né, um frio maior que o seu cobertor. Então, está na nossa capacidade, sim, aquele problema, porque toda família hoje está vivendo um drama. Toda família hoje está vivendo algum momento de tensão, seja ele emocional, seja ele financeiro, né? Seja ele relacional, seja ele de problema de saúde. Todos nós, se a gente perguntar para qualquer um, nós temos dentro do nosso cerne familiar, de pessoas muito próximas, nós estamos com um problema muito grande. É da característica nossa desse momento, né? Mas esse problema, né, pode ser solucionado. Basta vontade, basta que a gente cresça. Nenhum problema poderá ser solucionado pela mesma mentalidade que o criou, né? Isso é do Evangelho? Não, é Einstein,
mas vale para agora. Né? Eu vi uma frase do Emmanuel que fala quase isso. Deve ter alguma afinidade. Mas, e não é que tem que ser outra pessoa. O mesmo problema ser solucionado, ele não pode ser só, ele não vai ser solucionado por outra pessoa, é por uma mentalidade. Então, quando a gente evolui, quando a gente dá um passo a mais em sentimento, em compreensão, resiliência, afabilidade, caridade, então é esse degrauzinho a mais que a gente precisa fazer, que a gente muda o nosso padrão vibratório. Então, estudar mais, se relacionar melhor, buscar a relação com Deus, né? Buscar utilidade na vida. Então, esse é o nosso chamamento, mas ainda estamos optando, fazendo algumas escolhas que não nos levam no caminho que precisamos caminhar. E esses desafetos, a gente acha que, né, a gente sempre pega o pior exemplo, que a gente acaba fazendo esses desafetos em coisa, não, é que eu matei um lá, eu traí um ali, mas muitas vezes são coisas corriqueiras. Paciência, como que a gente conquista desafetos? Com a nossa impaciência, egoísmo, orgulho, umas palavrinhas doídas agora, nosso narcisismo, nossa arrogância, só o nosso interesse, o ego, só o nosso umbigo, né? A nossa prepotência. E o que vem? Qual que é a outra face? Paciência, caridade, humildade, compaixão, compreensão. Todo ser vivo hoje está carente de afeto, de compreensão. Todos, sem exceção. Todo mundo precisa ser entendido, todo mundo precisa ser escutado. E o que a gente menos tem é tempo, né? E a gente se arrepende depois. Não está difícil. É que a gente precisa parar para fazer certo. Então, parafraseando a outra aula, quando eu falei que Deus tinha feito um convite para Pedro, para que Pedro, né, vem Pedro, né, me segue, vem ser um pescador de almas, né? Aqueles pescadores daquela época não era com varinha de bambu e molinete, como a gente conhece, eram redes que pareciam mais teias, né? Então, quando há esse convite para que ele seja um pescador de almas, ele está lançando uma rede. E a gente pode entender Deus também lançando essa rede para que as suas almas queridas não se percam. Então, Deus também usa uma rede, né? Uma teia de pessoas para que nós não nos percamos, para que esse cardume possa estar sendo puxado juntos, para que não se perca nenhuma das ovelhas. Nesse livro aqui, Boa Nova, há um diálogo de Pedro com Jesus, logo após o episódio das bodas de Caná, que foi o primeiro milagre de Jesus, do qual ele falou que ainda não era o seu tempo, né? E comenta-se aqui que Caná, né, ele geograficamente está muito perto, né, de Nazaré, 15 km mais ou menos, tal. Então, o que está sendo demonstrado ali é que eram povos, eram pessoas que eram do vínculo familiar de Jesus, ou seja, Maria estava lá. E Pedro está com um sentimento, sabendo que, no começo o quanto ele, muitas vezes preconceituoso, ele estava sendo muito purista, vamos dizer assim, de que ele tinha transformado a água em vinho, né, que ia associar ele, né,
a boa nova de Jesus, a questão da bebedeira e tudo mais. E Jesus, captando esse mindset, essa mentalidade dele, ele fala: Pedro, você já sentiu a alegria de servir alguém que ama? Né? E aí que ele está falando sobre esses laços, do quão forte é esses laços. Então, uma passagem dessa, né, como poderia esse mesmo que está colocando esses laços de até começar o seu exemplo, os seus milagres nesse momento, né, e num outro momento ele não estar dando importância para a família? Então a família consanguínea é sim de muita importância. Jesus exemplificou isso. E nós precisamos levar isso com muita gratidão pela oportunidade que nós temos, né? Então não só recebemos no nosso berço, no nosso seio familiar, esses desafetos. Nós recebemos também os amores que estão vinculados a nós por muitos e muitos tempos, né? Eles vêm muitas vezes para nos ajudar na nossa missão, para nos ajudar a carregar. E daí essa diferença, eu olhar para a minha família hoje e falar: é um desafeto ou é um amor? Qual a solução se for um desafeto? Amar, reconstruir, renovar. Qual a solução se for um amor? Amar, renovar, evoluir. O nosso propósito para que estejamos constituídos em família é evolução. Não há outro porquê de estarmos reunidos nesses laços consanguíneos. Então, sim, recebemos alguns desafetos, vamos dizer, como coloquei lá atrás, algumas obras inacabadas, mas também temos os nossos amores. E muitas vezes, né, se justifica que além dos laços consanguíneos, há alguns próximos de nós que nós reconhecemos que são caminhantes conosco de longa data e não compartilham o mesmo laço consanguíneo, né? E nós chamamos de amigos, e que bênção os tê-los na nossa vida. Então, por que será que eu tenho nesse amigo um amor tão grande que extrapola, né? Amo mais que fosse da minha família. Então, são essas bênçãos que a divindade, que a providência divina coloca na nossa vida, para que torne a nossa caminhada um pouquinho também mais leve. Então, assim, estamos constituídos enquanto família corporal, enquanto família espiritual. Para a gente o que importa é esse momento de agora. Para a gente o que importa é olhar nesse caminho que nós trilhamos dentro de 2025 e ver quais as oportunidades que nós deixamos, quanto de tempo nós dedicamos para a nossa família, e se bater uma pontinha de arrependimento que eu estou trabalhando demais, eu estou perdendo tempo com coisa que não é tão útil e deixando o filho no tablet, na TV, porque é mais cômodo, né? Essa conta vem muitas vezes em forma de arrependimento. Então, eu acredito que esse coletivo, esse nosso encontro aqui, precisa ser de um despertar de consciência, precisa ser de um despertar do sentimento, da oportunidade. Então, o Espiritismo, né, seriam só palavras mortas
se a gente não pegasse isso e, ao sair daquela porta, levasse para dentro do nosso lar. Porque é muito fácil, hoje, se você jogar qualquer tema, qualquer pergunta na internet, você vai ter esclarecimento, você vai ter reflexões, mas esse momento é momento de troca, é momento de sinergia, é momento de afinidade, de pessoas afins que estão vindo aqui, que estão se buscando, tá? E, se vocês me derem licença, eu gostaria, para a gente encerrar, que todos pudessem fazer um momento de fecharem seus olhos e a gente escutar essas palavras que serão cantadas, para que a gente possa despertar em nós esse sentimento da importância da família, do que significa uma família e da oportunidade que Deus nos deu e nos dá nesse momento agora, de que a gente acabe a nossa obra e transforme isso em uma obra rara, de beleza rara. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais, voltar a ser criança, das lutas com o meu irmão. Escola e videogame era uma só preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas tudo que hoje eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando cresce aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. E o que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço sem demora e sem demora perdoar. Talvez as coisas continuem a mudar, mas o que resta é só o hoje transformar. E o que me resta é o hoje transformar. Obrigado. A gente nem sabia que ele cantava, né? Aí, ó. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pelo nosso encontro de quinta-feira. E vamos então manter os nossos olhos fechados. Vamos nos imaginar num campo, formando um círculo de mãos dadas com todas as pessoas que a gente ama, com os nossos entes queridos, familiares, amigos. Nós sentimos a energia de cada um
que faz parte do nosso círculo. É o nosso grupo familiar. É aqueles que estão no caminho conosco. E atrás de nós, um outro círculo se forma, de seres alados, iluminados, angélicos, de seres de luz, envolvendo a todos nessa luz, trazendo paz, harmonia para o nosso grupo familiar. Obrigada, Senhor, pelos nossos pais, pela nossa família. Pedimos a proteção para cada um daqueles que está ao nosso lado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.